Você já deve ter ouvido falar que o repositor serve para componentizar o consumo de código de API ou de qualquer outra fonte de dados. E algum de vocês deve até fazer um paralelo com o padrão service, que muitos projetos até fazem a mesma função que um repositor. Mas tem gente que acredita que a repository também deve ter regra de negócio. Isso é um pouco preocupante. Mas e se eu falar para você que você talvez esteja utilizando o padrão repository de uma maneira um tanto quanto equivocada? No vídeo de hoje eu quero responder todas essas dúvidas sobre o repository. E eu sei que esse vídeo pode ser um pouco complexo para alguns e também pode ser um pouco raso para outros. Então vou colocar aqui no card todas as informações que você precisa para seguir ali, né? Então se você já sabe o repository, pula para frente para ver a sua aplicação, né? E se você quiser saber a história desde o começo, veja também ali nos capítulos que a gente vai explicar tudo, beleza? Começa agora a hashtag aula sobre repository. Olá devs, meu nome é Jacob Moura e você está na Fluterando, o maior canal de Flutter do Brasil, e hoje nós vamos falar sobre um padrão bem ambicioso chamado de repository. Mas o que é um padrão? Na programação existem várias formas de você fazer a mesma coisa. O problema é que quando você estiver trabalhando em equipe, ter essa possibilidade vai deixar tudo sendo um pouquinho chato. Daí você está fazendo ali um projeto do jeito A, o coleguinha está fazendo do jeito B, e aí vocês brigam para saber qual é o método certo, sendo que os dois dão certo. Então, o maior problema disso é na manutenção. Já pensou? Você chega lá, e aí você chega com um coleguinha e fala, rapaz, vamos fazer aqui desse jeito, e tá feito de outro jeito ali e tal, mas tava funcionando antes e tal. Então, a melhor coisa a se fazer é padrão. Por isso que várias empresas utilizam essas ideias de padrão. Você deve ter ouvido falar ali nas vagas e tal, padrão tal, padrão tal, padrão tal, porque é muito difícil você trabalhar sem padrão com equipe. Agora, para citar alguns padrões conhecidos em um projeto, eu poderia dizer, por exemplo, o gerenciamento de estado, a parte da representação da regra de negócio, também tem um padrão específico para isso, e também consumo de API, que é o que a gente está falando aqui no vídeo hoje, o qual o repository é responsável. E o service também faz isso. É importante a gente falar de service porque ele também é muito utilizado para consumo de API. Então eu acho que vale a pena uma ponderação aqui sobre o que é um e o que é o outro, né? Para a gente poder definir o que a gente vai utilizar ou até mesmo entender algum projeto legado que esteja utilizando essa abordagem. E eu já quero destacar que usar service para consumo de API não é errado. Contudo, ele é um padrão muito genérico. Ele serve ao mesmo tempo que para consumo de API, serve para você criar ali uma instância de HTTP, serve para você abstrair uma instância de um shared preference, por exemplo, ou simplesmente pegar validates. Então é um padrão muito genérico e esse é o problema do service. Agora falando por cima o que é o service, ele serve, piadinha aqui, né? Para você pegar qualquer código, componentizar ele em uma classe separada e poder usar ele ali como um serviço, né? Como eu falei antes, dá para usar como um validator, dá para criar ali um service para consumo de um storage, dá para você fazer várias coisas com service. E de novo, é esse várias coisas que incomoda no padrão. Ou seja, enquanto o service ele serve para várias coisas, o repository ele é escopado, ele exclusivamente só serve para trabalhar com consumo de API ou qualquer consumo de outro I/O aí que tenha por aí, né, externo. E eu acho que você já deve ter percebido o ganho de usar o repository para consumo de API. É só de você olhar o projeto e tiver ali um underline repository ali, você já vai saber que aquele arquivo contém código para, sei lá, você acessar a API REST ou GraphQL, você já sabe que tem um consumo externo ali, só de você bater o olho no nome. Eu acho que é aí que se paga a especificidade do repository, né? Bem interessante na realidade. E o repository meio que te obriga a usar outros padrões ali, como injeção de dependência, data source, outros padrões que ficam concatenados, vou chamar até de subpadrões, para a gente poder utilizar o repository bem. Ele meio que obriga a ter essa galeria com ele ali. Isso também é bom pro projeto. Acredito que, à medida que a gente vai seguindo com o vídeo, vai ficar mais evidente essa diferença entre service e repository. Antes de seguir, eu tenho que dizer para vocês que esse conteúdo para mim é valiosíssimo. Só que, você sabe, né? YouTube não considera muito esse conteúdo valioso. Então, eu preciso que você dê um like ali, se você não é acostumado a dar like, porque é dessa forma que a gente consegue continuar com os conteúdos. E os comentários também são extremamente importantes para esse tipo de vídeo, para engajar. Então, se você não sabe o que comentar, comenta assim:
repository maior que service. E vamos ver a treta acontecendo nos comentários. O importante é a gente ter o engajamento lá. E eu vou responder todo mundo com um coraçãozinho que tiver nos comentários. Muito obrigado pela sua ajuda. É você que faz esse canal continuar, tá bom? Como já foi dito antes, o repository é um padrão que serve para você componentizar coisas relacionadas a consumo de API. Pode ser, por exemplo, também um consumo de API REST, GraphQL, ou até mesmo também você consumir as coisas do Firestore, lá do Firebase também. Poderia ter um repository só para pegar esses dados, né? Mas vamos entender agora como que esse padrão chegou aqui no Flutter, né? Porque houve alguma modificação ou outra da forma que ele é utilizado, mas ele costuma ser parecido em todas as linguagens também. Muitos acham que quem criou o padrão foi o Martin Fowler, lá do livro Refactor, do 99, ou até mesmo o Eric Evans, lá do DDD, aquele livro azulzinho ali dele. Mas, cara, não foram eles ali. O maior divulgador do repost foi a Microsoft. A Microsoft investiu em tutoriais, colocou esse padrão nos seus projetos .NET e por conta disso ele é bem conhecido no mundo hoje em dia, tá usado em várias linguagens, né? Mas é legal ver que tem vários autores que falaram sobre esse padrão. Inclusive, existem várias pessoas que acham que o repository só deveria ser utilizado no DDD, por conta de ele ter sido apresentado ali como uma espécie de intermediador entre a camada de domínio e basicamente as coisas externas. E na realidade esse é o papel dele mesmo. Só que eu não gosto muito dessa ideia de ter o DDD como um parallel para o repository. Na realidade, ele deve ser utilizado em qualquer outra abordagem. E obviamente que as pessoas que defendem essa ideia, elas falam que para representar só o consumo de API, existem outros padrões que serviriam, como o próprio service e tudo mais. Né? Não precisaria ser o repository para isso aí. Né? O repository também serve para outras coisas, na parte do DDD e real. Né? Não é só para o consumo de API em si. Mas no fim do dia acaba sendo. Mas o meu ponto, que é o que eu defendo, né, é que uma abordagem não pode ficar refém de, sei lá, um padrão como o DDD ali. O negócio é que já foi tão difundido em vários frameworks, em várias linguagens, que a gente não pode chegar e colocar ali, mano, só vai usar em DDD, tá ligado? E então eu não concordo com essa ideia. Esse é o meu único ponto sobre. Mas eu concordo com algumas afirmações do DDD, do uso do repository, ele tem mais espaço lá, mas agora com Clean Architecture a gente vê também que ele é excelente para a camada de adaptação de interface, por aí vai. Mas aí um outro ponto da galera do DDD é que algumas pessoas têm utilizado o repository para consumir regra de negócio, e esse é o ponto que eu concordo com eles também. Se você tem uma camada de domínio, você não precisa de ter o repository para consumir a regra de negócio. Além do mais, no nosso caso, podemos utilizar, por exemplo, o block, os próprios user cases e usar o repository único e exclusivamente para o nosso CRUD. E esse é o principal objetivo do repository. Ele é só para consumir o dado. Ele não trabalha lá com ele internamente, no máximo faz uma adaptação. Às vezes de um JSON para um modelo e tal e só. A ideia do repository, ele é bem definida, bem definida. Por isso que as pessoas podem achar que ele é um pouco complexo, mas na realidade ele é bem simples. É porque ele só usa aquilo ali. E talvez você tenha um lugar onde reduzir a regra de negócio, mate toda a charada. Eu conheço o bloco, um controller, é lá que você vai fazer isso. Agora, como implementar esse cara? Lá os antigos que usavam o repository com DDD, o que acontece? Eles também usavam bastante a parte do Solid, e a gente tem que herdar isso também. Interessante a gente criar um contrato antes de utilizar o repository, como é dito lá no D, lá do Solid, que é o Dependency Inversion, que significa dependa sempre de uma abstração em vez de uma implementação, para você poder fazer inversão de dependência, tá bom? Então, sempre que você for fazer, precisa de ter uma classe abstrata colocando ali os seus contratos. Lembrando que os seus métodos são relacionados a CRUD, tá bom? Não a execução de regra de negócio, como por exemplo, get login, fetch login, não. Você vai pegar o usuário e saber se ele está logado. E o primeiro princípio, que é o de Single Responsibility, ele está implícito, mais do que no próprio service, já que você vai olhar o contexto de repository e ele vai servir exclusivamente para você fazer consumo de API. Qualquer coisa que seja fora isso, não vai funcionar. Né? Também tem o Segregation Interface, que é o quarto princípio ali, como a gente vai estar usando a interface. Vamos tomar cuidado para a gente não criar um get product e um get use no mesmo repository. Tem que segregar. Né? Então sempre tendo o mesmo princípio, o mesmo contexto, fazendo apenas uma coisa. Pegando um exemplo bem simples, vamos criar aqui um to-do repository, primeiramente a classe abstrata, onde a gente vai ter os métodos de CRUD. Não vou estar resolvendo check nem nada, né? Eu vou simplesmente pegar, deletar e adicionar as coisas.
quando for checar, por exemplo, algum to-do, esse camarada vai ter que ser feito, que é a regra de negócio, lá no controller, no bloco, assim, na vida, e aí vai ser enviado para o reposto apenas a informação para ele salvar. Tá entendendo a divisão? É assim que tem que ser feito. Inclusive, só de fazer o contrato já nos dá a possibilidade de adicionar esse cara lá no nosso controller, por exemplo, e aí não temos mais a necessidade de sair implementando o repository para poder continuar construindo ali o nosso controller. Basta usar teste de unidade e um pouco de mocks, que pronto, você já pode sair criando ali a tua regra de negócio sem ter a implementação do repository ainda. Olha só que bacana. Fica aí um negócio, enquanto muitas pessoas estão vendo essa parte de inversão de dependência como uma forma de desacoplamento, eu vejo mais como uma ideia de desbloqueio de tarefas, já que eu não preciso saber qual a minha base de dados ali, ou minha API, para me fazer o meu controller. Basta eu criar um mock e fazer tudo acontecer. Isso me desbloqueia muito, tá ligado? E por isso que a conversa, quando você está construindo a regra de negócio sobre qual base você vai usar, se o servidor tá pronto, isso não existe mais quando a gente usa isso, né? Porque, tipo, não importa se o teu back-end está pronto ou não, se você mocar e tiver ali a tua interface, tu vai poder fazer isso bem. Outra regra que o repository impõe é o uso de injeção de dependência. Na realidade, a sua própria existência, essa ideia de você usar classe abstrata e receber por construtor, meio que obriga que você tenha pelo menos um service locator, como GetIt, AutoInject e por aí vai. Já que o próprio padrão se destaca por ser um intermediário entre a regra de negócio e as coisas externas. Isso aí é o jeito que ele vive. Então, ele vai precisar ser adicionado via construtor, né, ou resolvido por um sistema de gestão de dependência, por exemplo, para ficar mais fácil. E até mesmo quando a gente for implementar o repository, vai ter que ter ali alguma coisa sendo recebida via construtor também. Por exemplo, aqui nós iremos utilizar o DIL, que vai ser ali o nosso cliente HTTP, para poder passar as informações ali para frente, ou seja, vai ser nosso data source, né? Então, na implementação do nosso repository, né, nosso to-do repository, podemos chamar de DIL to-do repository, já informando que esse repository está implementado usando o DIL. Olha como fica legal, né? A gente consegue entender olhando só o nome, né? Que ele está usando o package DIL e que ele é um repository. Muito louco isso, né? E aí, ali dentro você passa via construtor e depois resolve com o sistema de gestão de independência, ou você mesmo faz a inversão de controle adicionando no construtor. Feito tudo isso, basta instanciar o controller e todas as suas dependências lá na view e utilizar, né? Nota que eu não estou utilizando nada aqui de sistema de gestão de dependência, mas você pode facilmente utilizar, por isso que fica esse negócio grandão ali, né? Mas agora está totalmente funcional, consumindo as coisas ali fora e entendendo cada um fazendo o seu papel. A view construindo a tela, o controller executando a regra de negócio e o repository apenas consumindo as coisas externas ali. Essa é a ideia. Show de bola? Resumidamente, o repository serve para você consumir APIs e não executar regra de negócio. Você deve abusar bastante de injeção de dependência e do Solid para você poder ter um amplo uso desse padrão ali. Show? Eu espero que você tenha gostado. Vamos ser referência juntos. E te vejo no próximo hashtag aulas aqui na Fluterando. Tchau! Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer.